Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Olá, queridos amigos e irmãos da Seitinoye, muito obrigado, reverências. Que bom estarmos aqui novamente, tendo essa oportunidade de estar conversando um pouco mais sobre o ensinamento da Seitinoye e aqui compartilhando esse momento. Espero que nos próximos minutos aqui da nossa conversa possamos estar aí nos aprofundando ainda mais dentro dos ensinamentos que os nossos sagrados mestres, né, Masaharu Taniguchi, Seiichi Taniguchi, nosso supremo presidente da Seitinoye atualmente, professor Masanobu Taniguchi, tem nos transmitido e nos orientado aí durante décadas, para que a gente possa estar fazendo deste mundo, né, um verdadeiro paraíso terrestre. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos e que a gente possa estar aqui sendo orientados e guiados por Deus durante toda essa nossa conversa, neste momento, e possamos aqui nos aprimorar ainda mais, nos tornando aí a verdadeira manifestação da vida de Deus na face da terra, conseguindo manifestar o verdadeiro Filho de Deus, que todos nós somos, sem exceção, né? Todos nós somos filhos de Deus, é isso que a Seitinoye sempre ensina, é sempre bom estar reforçando, relembrando, para isso ficar ali muito forte, né? Muito firme dentro da nossa mente, dentro da nossa consciência, para que a gente possa realmente trazer do nosso interior o nosso melhor em todas as circunstâncias. Hoje nós vamos conversar um pouco mais aqui sobre o papel fundamental da paternidade. Mas não é porque a gente está falando de paternidade que nós vamos estar nos dirigindo apenas aos homens, mas também às mulheres, né, às famílias como um todo, porque muitas vezes alguns homens ainda já são pais, né? Já têm a oportunidade de manifestar. Aqueles que ainda estão se preparando também não tem problema, é bom que já vai estudando desde já. E os mais jovens também, mesmo que ainda nem estejam casados, nem pensando nisso, mas é bom a gente estar estudando e já aprendendo e nos preparando desde já, né? Para que a hora que chegue o momento, todos nós estejamos ali prontos para manifestar e ser esse canal maravilhoso de Deus. Para a gente estudar hoje sobre essa temática, estou com alguns livros aqui, um deles já está aqui, é a Nova Visão no Casamento, nós vamos usar alguns trechos dele, mas estaremos usando também este livro, Trilhando o Caminho Interior, e de autoria do preletor Eduardo Nunes da Silva. Estaremos também usando esta revista, Fonte de Luz, que é a edição de junho agora de 2023, né, que tem essas perninhas fofinhas aqui do nenê caminhando junto com o pai. Mas vamos lá. Qual é esse papel fundamental da paternidade dentro dessa constituição das famílias, né? Não só atualmente, mas ao longo de toda uma história. E hoje nós temos aí, vamos estudando, observando e acompanhando o comportamento da sociedade, das culturas, e é interessante como nós vamos comprovando cada vez mais, quando o ensinamento da Seitinoye vai sempre nos trazendo, né, nos orientando em relação à importância desta
a harmonia do casal, da participação do casal de uma forma equilibrada, tanto na educação dos filhos, mas como toda uma estrutura familiar. Temos visto aí muitos problemas sociais, culturais que têm surgido justamente por uma falta de estrutura familiar, uma estrutura sólida, onde ela esteja ali sendo sempre orientada e conduzida por Deus, pelas orientações e pelos ensinamentos divinos da Bíblia, da Seitinoye, das outras religiões, onde nós possamos estar ali trazendo essa orientação divina e fazer da vida humana uma vida divina, como na Seitinoye sempre nos ensina. Para a gente começar, vamos aqui iniciar com o livro Trilhando o Caminho Interior. No capítulo 3 desse livro, o pretor Eduardo Nunes, ele traz reflexões e orientações muito importantes, porque nós vamos identificar algumas questões que a gente tem visto muito durante esses últimos anos aí, situações que não aconteciam tanto, ou pelo menos não eram tão evidentes como agora, até por nós termos aí meios de comunicação e formas de nos comunicarmos e interagirmos de uma forma tão intensa e muito rápida, essas informações chegam até nós de uma maneira muito frequente, o tempo todo está chegando isso. Então é importante a gente estar fazendo algumas reflexões sobre isso, para que a gente possa estar dentro dessa figura paterna, como nós podemos estar conduzindo os nossos filhos, as crianças, de uma maneira que eles possam realmente crescer e se desenvolver dentro da sua jornada da vida, de uma forma que eles possam, desde criança, estar entendendo que são filhas de Deus, recebendo amor e orientação, e quando chegar ali na fase adulta, possam estar prontos para estar preparados para enfrentar os maiores desafios, os desafios da sua vida. Desafios são constantes, são frequentes, todos nós passamos, vamos continuar passando, porque é através dos desafios que nós vamos crescendo, evoluindo, aprendendo cada vez mais. Então é importante que, nessa história das nossas vidas, se você está passando por vários desafios, que a gente possa, que você possa, que nós possamos estar aí aprendendo com todos eles. Em que ponto nós podemos estar melhorando, onde eu preciso permitir que Deus se manifeste mais, ao invés de tentar resolver com as minhas próprias forças. Mas vamos lá, No livro, então, Trilhando o Seu Caminho Interior, no capítulo 3, o pretor Eduardo Nunes já traz algumas reflexões bem importantes. Então vamos lá, vou ler esse trechinho aqui para a gente poder acompanhar. O capítulo se chama Os Filhos Devem Crescer em um Ambiente Saudável, com Alegria e Sorriso. Já vai fazendo as suas reflexões, Será que esse é o ambiente do seu lar? Será que esse é o ambiente onde as crianças com quem você convive, sejam seus filhos, sobrinhos, netos, irmãos mais novos, Às vezes tem lá um filho adulto já, um homem adulto, uma mulher adulta, mas ainda tem lá irmãozinhos, irmãzinhas pequenas, onde eles participam também dessa educação. Então é muito importante nós estarmos muito conscientes disso. Então já vai fazendo essa reflexão, Será que o ambiente onde essas crianças hoje estão crescendo, na sua casa, onde você conhece, é um ambiente saudável, com alegria, com sorriso? E ele começa assim, porque há jovens que praticam a violência autoafligida, alguns chegando ao extremo do suicídio, além de ocorrerem transtornos alimentares e outros tipos de perturbações que estão tornando comuns entre os jovens. Por que há esse tipo de situação? Em épocas anteriores, não era comum esse tipo de ocorrência. Por isso, muitos pais, professores e autoridades, pois já se tornou a questão de saúde pública, estão completamente atordoados, sem saber como ajudar esses jovens. Talvez aí dentro do nosso círculo de amigos, de conhecidos, ou já convivemos com pessoas que estão passando por isso, ou nós conhecemos alguém que está passando por esse momento. Então é importante que todos nós estejamos atentos. Não importa se você está vivenciando este momento ou não, mas espero que não, que ninguém nunca precise passar por situações assim. Mas se algum dia você deparar com alguém, um familiar, um amigo, que a gente possa, através desse nosso estudo, estar ali colaborando e contribuindo para que essas pessoas também possam estar conseguindo superar essas questões todas, esses problemas. E ele continua assim,
Creio que a maioria das pessoas não se dá conta disso, mas a causa desses problemas está no conflito inconsciente do casal. Se o casal não se harmonizar, os filhos, ao atingirem a fase da adolescência, tornam-se impacientes e, sem que ninguém espere, tomam atitudes fora do normal. Esse tipo de comportamento dentro dos jovens, que vai, como a gente viu aqui, realmente a gente comprova dentro das informações dos noticiários, tem se tornado muito frequente. E por que eles estão fazendo isso? Nessa questão do se cortar, do se drogar, abuso de bebidas e outras formas de conseguir tirar um pouco da consciência da mente e se entrar num outro mundo, assim, num mundo paralelo. Mas essa questão é um reflexo da harmonia dos pais, é uma questão que vem de casa. E esses jovens, eles vão absorvendo toda esta vibração de desarmonia, de conflito entre os pais, e aquilo vai ficando dentro dele, e chega uma hora que aquela coisa estoura, Estoura. E nós não sabemos de que forma isso vai se manifestar. E ele continua dizendo assim na página 32. Como primeiro passo para a harmonização do casal, é indispensável que ambos reconheçam sua natureza espiritual, que transcende o corpo carnal e que viva cada um valorizando suas características peculiares como homem e mulher. Não existe aquela figura mais forte. Quem é a figura principal dentro da casa? É o homem, é a mulher? Não, é o casal, são os pais. Os pais são a figura central da estrutura de um lar. Não existe uma tendência, nem o mais forte, o mais fraco, o oprimido, o opressor. Isso não pode acontecer. Esse dualismo dentro da Seitinoye, nós chamamos isso de ilusão. É importante que nós precisemos nos conscientizar que nós não somos apenas esses seres carnais, mas somos sim seres espirituais que estão cumprindo aqui neste mundo uma jornada de aprimoramento espiritual. Então, dentro de um relacionamento do casal, é muito importante que todos nós, dentro dessa relação, busquemos manifestar sempre o nosso melhor. E ele continua assim, olha, conceber, gerar e criar um filho é a manifestação da vontade cósmica, que se traduz como instinto de preservação da espécie, comum a todos os seres vivos. Contudo, há mães que, contrariando este poderoso instinto cósmico, praticam o aborto. Muitas vezes, quando vocês precisarem de mais detalhes, entrem em contato conosco, temos o Departamento de Orientação Pessoal na Seitinoye, vocês podem estar conversando conosco diretamente, vindo até a sede central, ou procurando um preletor da Seitinoye na cidade onde você mora, para buscar mais informações sobre isso. Mas nós temos, muitos relatos, muitas comprovações de que pessoas que provocaram um aborto, e isso não é uma questão exclusiva da mulher, o homem também é responsável pelo aborto. Então é importante que o casal esteja muito consciente sobre isso. Apesar da mulher estar gestacionando ali, fazendo a gestação da criança, mas o homem também tem essa participação. E é importante que a mulher e o homem, ambos, façam esta reflexão sobre a questão da prática do aborto. E nós vemos muitas famílias onde filhos têm ali desvios de comportamento, e quando nós vamos ali estudar sobre isso, existem vários abortos, ou existe um aborto dentro daquela relação, e dentro da Seitinoye nós aprendemos que esses espíritos dessas crianças abortadas, eles podem estar vibrando sentimentos de tristeza, de mágoa, de rancor, e os filhos que nasceram neste mundo, tiveram a oportunidade de vir a este mundo, acabam captando essas vibrações e manifestando esse sentimento de tristeza, de revolta, e ali muitas vezes acontece um desvio de comportamento. Mas para que a gente possa estar aprofundando um pouco mais disso, eu recomendo que entre em contato conosco, procure o Departamento de Orientação Pessoal, procure ali uma associação local e converse sempre com o preletor, para que nós possamos estar ali falando sobre essa questão da pequena vida. Mas vamos lá, continuando. Uma outra causa é a perda do princípio da paternidade, em que não se reconhece a posição do pai na educação ministrada no lar. Um lar cuja base é somente o princípio da maternidade, sem a firmeza do pilar da paternidade, será como um barco à deriva que é levado à mercê das ondas. Já há muitas décadas, muitos anos, a sociedade, a educação já vem trabalhando sobre isso, a importância
da nossa participação como homens, da importância da participação do homem nesse momento da educação dos seus filhos, como um pai, como aquela referência que orienta, conduz, protege, né, os seus filhos, não deixando isso delegado apenas para as mães, né, para as mulheres. Antigamente existia isso, né? O homem é o provedor e quem cuida da casa dos filhos é a mulher. Né? Hoje já não, nós vemos o que é isso, o quanto é importante esta cumplicidade, esta responsabilidade compartilhada entre o homem e a mulher. Né? E quando nós falamos dessa questão do homem estar presente, tem um ponto de muita atenção, né? Que até o próprio Pretor Eduardo ele cita aqui nesse livro, né? Então, usando como referência aqui este livro, Trilhando o Seu Caminho Interior, ele diz assim, ó, se o pai estiver presente como centro da educação do lar, não haverá nenhum espaço para o surgimento da violência. Né? Ele cita aqui uma passagem de Mateus 5,13, onde está escrito ali na Bíblia. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Né? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Né? Essa é a citação de Mateus. Da mesma maneira, né, como os homens estão deixando de ocupar a posição destinada ao pilar masculino, tornam-se como um sal que perdeu o sabor. E além da figura do pai bonzinho e sem firmeza, surge a figura do pai omisso e pai ausente. E é muito grande também o número de pais que abandonam a mulher, deixando a ela a incumbência de criar os filhos, pois tendo se tornado como o sal que perdeu o sabor, alguns inconscientemente tendem a pensar que, se não há função definida, não importa se simplesmente forem embora. Né? Enquanto afirmamos que os pais, sobretudo o pai, devem ser firmes, não queremos dizer que o pai deva abusar da autoridade, visando que o filho o obedeça. Né? Abusar da autoridade, repreender, ser firme não é ser agressivo, né? Não é o ser duro, ser firme, ser forte, isso não são sinônimos dentro da paternidade como a forma de educação. E aí o castigo constante, a agressão, palavras agressivas, né, que muitas vezes saem para os filhos, e isso não pode estar acontecendo. É preciso que nós possamos estar ali orientando essa questão. Mas ali, nós aqui falamos também da figura do pai, que muitas vezes ele abandona e deixa de cumprir com a sua missão, por uma série de circunstâncias, né? Mas isso é tão importante que nós possamos estar refletindo e pensando sobre isso, né? Sobre essas figuras, né? Da figura paterna que se distanciou, né? Dos filhos num determinado momento da sua vida. O que será que aconteceu? Será que nós podemos atuar de uma forma a tentar resolver essas questões? Né? Na Sentinela a gente aprende que tudo que acontece nesse mundo é reflexo da nossa mente, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. Mas será que em algum momento da minha vida eu posso buscar uma reaproximação, eu posso buscar uma reconexão com essa figura paterna que neste momento está ausente da minha vida? Eu queria fazer uma pausa aqui, né? Vou fazer uma pausa aqui e gostaria que todos acompanhassem nesse momento um relato, né, de um amigo meu, né, um amigo nosso aqui da Seite Noye, que é o pretor Michel Yvon Ime, e ele tem aqui uma história, né, da vida dele mesmo, onde fala sobre essa questão da ausência do pai. Mas eu não vou entrar em detalhes, eu vou deixar que ele mesmo conte a sua história. Muito obrigado. Olá, meu nome é Michel Evoim Sabag e sou preletor da Seite Noye do Brasil, na regional SC Joinville. Farei aqui um breve relato e vou falar um pouco do projeto de pesquisa que escrevi para finalizar o curso Ciclo de Estudos de Educação da Vida, o CEV, intitulado Como Superar o Trauma da Rejeição Paterna e Viver Feliz como Filho de Deus. Vamos lá, quando eu cheguei na Seite Noye há 22 anos, a minha vida estava um pouco bagunçada. Não imaginava que a causa do meu desconforto emocional estava na profunda desarmonia mental com meu pai biológico, que eu nem conhecia pessoalmente, e olha que eu já estava com 38 anos de idade, casado e pai de 2 filhas.
Orientado pelos preletores Oacir e Seclenda, acessei o ensinamento de amor da filosofia, participei de palestras e vários seminários nas academias de treinamento espiritual e fiz muitas práticas, em especial a oração de perdão e gratidão a papai e mamãe. Passado um ano de muitas emoções e luta contra o ego e a raiva, consegui reunir coragem para procurar e conversar pessoalmente com meu pai pela primeira vez. Foi um papo franco, direto e revelador, permitindo estabelecer a necessária e saudável harmonia entre pai e filho. E mais que isso, uma conversa entre dois filhos de Deus, que somos, nessa escola da vida, onde nossa maior missão é manifestar o amor e a sabedoria de Deus alojada em nós. Ficou claro que o nosso eu verdadeiro clamava por essa reconciliação, visando acender a luz na mente e eliminar de uma vez por todas as ilusões e os sofrimentos que nos prendiam ao passado e impediam o nosso pleno desenvolvimento em todos os sentidos. Seja grato e ame seus pais, que são a voz de Deus, já nos ensina o professor Kuzumoto no livro Buscando o Amor dos Pais. Quem não consegue reconhecer esse profundo e ardente amor dos pais, jamais poderá compreender o amor oculto no interior de todas as pessoas e coisas, diz ele. Mesmo que você tenha recordações desagradáveis de seus pais, se persistir em orar agradecendo a eles, um dia chegará à conclusão de que quem estava errado era você, que vinha odiando seus próprios pais, e então conseguirá sentir gratidão por eles, pois a gratidão transforma os pais, até então considerados tiranos, em pais profundamente amorosos. Quem odeia o pai acaba odiando todos os homens e irá rebelar-se contra todos os superiores do sexo masculino, contra todas as autoridades e tenderá a atos destrutivos. Como resultado, o seu próprio destino se arruinará. Essa orientação do professor Kuzumoto encaixou como uma luva para mim, pois eu vivia em desarmonia não só com o papai, mas com os chefes e comigo mesmo, alimentado pelo ódio de não ter um pai presente na minha infância e na minha adolescência em especial. Este poderia ser apenas mais um dos vários relatos de superação e libertação de adeptos graças ao ensinamento da Seichunen. Até que em 2019, um ano antes da pandemia, resolvi me matricular no SEV. Inicialmente, confesso, com a ideia de aprofundar o entendimento da pedagogia da Seichunen. Ocorre que logo no primeiro ano, cursei uma disciplina que mexe muito com o emocional dos alunos, que é justamente redigir um memorial contando vivências reais da vida desde a infância, inclusive com apoio de depoimentos de pessoas próximas, né? Então, foi a oportunidade de abrir as caixinhas da memória, não é? E purificar vivências positivas e algumas até negativas, né? Que, enfim, são todas experiências que contribuem para o nosso crescimento, mas que às vezes podem nos enroscar em algumas situações. O SEV me permitiu, portanto, uma incrível aproximação com parentes, em especial com minha mãe, ao entrevistá-la várias vezes para redigir o memorial e o projeto de pesquisa. Confesso que no começo ela relutou bastante, mas eu, como um bom jornalista durante 40 anos, usei um pouco da minha persuasão para convencê-la de que estávamos fazendo um trabalho sagrado, né? Então, conversamos muito, né? Desde o momento em que o meu pai seguiu o caminho dele, quando eu ainda estava na barriga da minha mãe, em 1962. Quero destacar, com certeza, que eu já perdoei e me reconciliei com meu pai pessoalmente ao longo desses 20 anos, mas eu percebi como a história da minha vida ainda estava fragmentada, não estava completa, bem alinhada no meu imaginário e nas minhas emoções. E esse sentimento de gratidão e reverência a papai e mamãe foi tão expressivo que aconteceu um fato inesperado em agosto de 2022 que eu quero compartilhar. Ao ligar para o meu pai para cumprimentá-lo pelo Dia dos Pais, mais que respeitosas palavras protocolares que trocamos normalmente por telefone até hoje, ouvi a primeira frase, digamos, calorosa em meus 60 anos de vida, pois ao atender o telefone, papai indagou: "Tudo bem, querido?" Eu quase caí tonto pela emoção. É a verdadeira frase que diz: quando oramos com fé e corretamente, contemplando a imagem verdadeira, ou seja, a natureza divina das pessoas, o mundo se move na direção da reconciliação e até do paraíso, como nos ensina a Seichunen, né? Nesse caso, o mundo não girou, ele capotou, porque eu jamais esperei me sentir tão feliz na minha vida, preenchendo de vez, penso eu, o buraco emocional entre eu e meu pai.
Trauma esse que aflige, infelizmente, milhares de crianças sem pai e sem sobrenome do pai mundo afora, como pontuei em meu trabalho de conclusão de curso. Ao mesmo tempo que ficou nítido como minha caminhada na Seitinoe surtiu um efeito poderoso tal que pode ser repercutida essa caminhada para beneficiar outras pessoas. E tem esse propósito sagrado de conscientizar não só a mim como as pessoas de que nós e nossos pais, na verdade, somos irmãos de jornada, né? E filhos do mesmo Pai eterno que é Deus. Portanto, consegui virar a chave, o vilão tornou-se meu herói, meu amigo, né? Diz a revelação divina também. Quando se aproxima a luz, desaparecem as trevas. Quando se aproxima a verdade, extingue-se as ilusões. Pura verdade. Aliás, com o título Como Superar o Trauma da Rejeição Paterna e Viver Feliz como Filho de Deus, o meu projeto de pesquisa escrito no CEP foi aprovado pela sede central, pela banca, né, para ser apresentado no 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida, que a Seitinoe promoverá em São Paulo. E para o qual, evento para o qual estamos todos aqui convidados a comparecer e participar entre os dias 15 e 17 de setembro. Nesse congresso, na sede central, será possível conhecer melhor a pesquisa que desenvolvi, com 80 páginas. Nessa pesquisa, procurei ampliar os estudos e colaborar para compreendermos, através dos livros da Seitinoe e de fora dela, as explicações e possíveis soluções para o drama da rejeição paterna e as sérias implicações no desenvolvimento emocional dos seres que passam por essa experiência. Afinal, esse problema não é só meu, e não foi só meu, né? A pesquisa revela que milhões de crianças, jovens e adultos sofrem muito com as consequências desse trauma e os seus sintomas. Como eu sofri, como ansiedade, medo, insegurança, vícios, agressividade, falta de confiança em si próprio e nos outros, e precisam da nossa ajuda para superar essa dor castradora para serem plenamente felizes no lar, na escola, no trabalho, ou seja, livres do ódio, do ressentimento e da revolta. Aliás, um estudo importante da Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, realizado em 2012 por psicólogos dessa universidade, revela o sofrimento de 10 mil pessoas rejeitadas pelos seus pais em todo o planeta e demonstra que o trauma da rejeição paterna é uma experiência danosa sobre a personalidade e a evolução plena do ser, como também descrevem a psicologia e a psicanálise. A maior decisão, nos ensinam esses estudiosos, né, inclusive os mestres da Seitinoe, a melhor decisão é romper a barrência dessa ausência afetiva, né, e buscar reconciliar, amar, perdoar e renascer. Finalmente, trata-se de um amplo estudo que busca fazer a ponte entre espiritualidade e ciência e que procura mostrar que podemos sim ser protagonistas do nosso próprio destino, no aqui e no agora, e transcender qualquer fenômeno negativo, a partir da conscientização de que só existe o mundo perfeito criado por Deus e que o ambiente que vivemos é reflexo de nossa mente. Mente feliz, jornada feliz. É o que todos desejamos e merecemos como herdeiros de Deus, eternos e infinitos. Papai e mamãe, amo muito vocês. E vocês são os melhores professores que eu poderia receber para meu aprimoramento espiritual. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Michel. Que bacana, né? Tá vendo? Dá pra gente reconstruir muitas vezes algumas histórias que parece que elas ficaram aí pelo meio do caminho, né? Mas, na verdade, foi só uma pausa, foi aquele intervalo que teve no momento, onde a gente coloca ali uma vírgula, um parênteses, né? E depois continua fazendo isso. E ele reconstruiu essa história a partir do momento que ele foi lá, não conhecia o pai, né? Se aproximou, levou um tempo, de acordo com ele ali, 38 anos, mas isso aí depende de cada um, né? Mas que é possível buscar esta reaproximação com a sua figura paterna, né? Daquela figura que realmente vai fazer parte da sua vida, né? E quando você ligar para ele ou for conversar com ele, né? Vai vir aquela frase carinhosa, né? Como é que está você, meu querido? Está tudo bem com você? Né? E aquela continuidade, né? Tira-se aquele breve intervalo, aquilo é preenchido com sentimento de amor e de reconciliação, e toda essa história ela continua de uma forma muito harmoniosa, perfeita, onde nós podemos ali dizer, né, papai, mamãe, muito obrigado, eu amo vocês. Mas falando de paternidade, é uma questão bastante interessante que me chegou aqui recentemente ao conhecimento sobre um outro termo que se refere também à paternidade, né? A paternidade é a figura do pai, onde nós estamos ali manifestando, né? Mas é alguém
que se tornou um pai biológico de alguém, né? Uma definição basicamente nesse tom, né? Alguém que se tornou pai biologicamente. Mas existe uma expressão que se diz paternagem. O que é paternagem, né? Como é que eles têm explicado esse termo paternagem? É aquele homem que se tornou fundamental para alguém, né? Fundamental para alguém. É aquela pessoa que começou a fazer a diferença na sua vida. Ou você pode ser, né, a figura paterna que manifesta e expressa esta paternagem dentro das suas relações. Quando o preletor Michel se reaproximou do seu pai, começou a existir essa relação de amor, uma relação fundamental que é importante para ser construída, né? Então, sabe, se você passou ou está passando por esse tipo de questão, parecida aí com a do preletor Michel, né? De não conhecer ou do seu pai ter se afastado da família, faça esse exercício, harmonize, perdoe, reconcilie, busque, se for possível, né, esta reaproximação como o preletor Michel. E vocês vão ver, né, essa emoção brotar de dentro do seu coração e o quanto isso pode fazer a diferença na sua vida, né? Não importa a partir de quando, mas na Setionei nós aprendemos também, né? Não existe um momento errado, é sempre no momento certo. Então esse foi o momento do preletor Michel, onde ele estava pronto para acolher, receber e conhecer a sua figura paterna e receber esta manifestação dessa paternagem dentro da vida dele, de um homem que realmente consegue, reconhece como filho e o ama como filho. Na verdade, interiormente, pode ser que durante todos esses anos que ele ficou afastado do preletor Michel, ele não tenha tido a oportunidade de manifestar o amor, expressar o amor, mas isso não significa que ele não o ame, né? Não significa que ele não o ame. Nós não podemos julgar, não podemos tentar justificar ou explicar isso. São questões muito particulares, lógico, não depende das circunstâncias, mas faça esse exercício, busque fazer esse exercício de se reaproximar da sua figura paterna também. E se você é o pai, né, busque fazer esse caminho inverso, de procurar se aproximar dos seus filhos e se transformar, né, na forma prática, este pai que pratica a paternagem, né? Que esteja ali praticando essa paternagem, que se torne importante, fundamental para que uma vida de um jovem, uma criança, lá na frente, não tenha problemas, né? Não tenha circunstâncias difíceis, de que ele possa estar ali refletindo na vida dele lá na frente, a partir dessa harmonização, dessa reaproximação, dessa reconstrução de laços, isso vai se resolver, né? Essas questões dentro dessas relações humanas, né, da figura paterna, a gente fala muito sobre essa importância da manifestação do amor, da figura presente do pai, não apenas como uma estrutura dentro da família, mas como aquela pessoa, igual está aqui na revista, né? Dá para ver aqui as pernas do homem adulto, do bebezinho aqui, né? Normalmente quando a gente vê essa cena, se continuasse para cima, provavelmente o pai está ali, né, segurando as mãozinhas do bebê, ensinando ele a caminhar. Que nós possamos fazer este papel. A figura do homem ela é extremamente importante, dessa figura da paternidade, que manifeste o amor e o carinho e ajude a orientar e a conduzir esses jovens, essas crianças, esses futuros adultos, né? E na oração para abençoar o Filho de Deus, tem um trecho que diz assim, né? Meu filho, tu serás um futuro dirigente do Brasil. Então, nós estamos ali, não estamos apenas educando crianças, filhos, mas nós estamos educando e conduzindo adultos para trilhar um caminho maravilhoso e que lá na frente, este país ele seja o reflexo da mente dessas crianças que receberam o amor do pai e da mãe, foram orientados e conduzidos com mãos fortes, firmes, mas repletas de amor, de carinho e de sabedoria. Não foi apenas aquela mão pesada, dura, repreensiva, né, que fica ali apenas cumprindo um papel de opressor, mas não, é de orientador, é aquele que constrói um caminho onde as pessoas vão trilhar e construir lá um futuro brilhante para essa nossa nação e para todo o mundo. Nessa revista, né, Fonte de Luz, do mês de junho de 2023, existe um artigo, né, do preletor Paulo Seixite Saita,
que é a seção do homem na atualidade. E ele fala justamente como viver a paternidade na prática, né? Então, se vocês não têm essa revista aqui, né, procurem ali, tenha, né, às vezes a gente tem algum exemplar ou conhece alguém que tem as revistas da Seitonei, busquem, é um material bastante interessante, pode nos orientar muito. Aqui o preletor Paulo Saiter, ele diz assim: ser pai é uma nobre missão, uma dádiva recebida de Deus. É também uma grande responsabilidade que é de, olha aí, hein, formar jovens úteis à sociedade, de caráter firme, puro, éticos, que conduzam a sociedade por bons caminhos. E ele vai dizendo assim, né, no decorrer do texto, para que possamos educar bem os nossos filhos, primeiro precisamos ser aprovados como pais. Ou seja, é necessário ser um pai participativo, ter bons diálogos com os filhos e acompanhar todas as etapas do crescimento deles. A Seitonei nos ensina que a criança é reflexo do estado emocional da mente dos pais. Então, papai, mamãe, ou futuros papais e mamães, como está a sua harmonia, como está a sua relação, né, de vocês? Lembra que no livro, né, o preletor Eduardo também fala sobre a importância da harmonia do casal na educação dos filhos, para que eles não precisem passar por momentos ali de depressão, de se machucar ali, né? Me fugiu agora a palavra, né? De ficar se machucando, se cortando, buscando bebidas, excesso de bebidas, drogas e outras coisas mais. Isso vem muito pela situação de carência e de conflitos dentro de casa. Então, por favor, reflitam. Qual é a sua relação hoje com o seu cônjuge? Papai, né? Figura paterna, figura materna. Como está a sua relação? Repensem, reconstruam, trilhem, sabe? Façam com que o caminho das suas vidas seja mais alegre, mais feliz, porque nesse caminho que vocês estão abrindo, na sua sequência virão seus filhos. Então, se o seu caminho for mais tranquilo, mais harmonioso, mais alegre, é esse caminho que os seus filhos vão seguir. Então, é importante fazermos essa reflexão. E o professor Paulo Saiter, ele continua dizendo assim: não se deve repreender a criança, mas sim orientá-la. Olha aí, de novo a questão, não ser o opressor, mas o orientador, né? Não se deve repreender a criança, mas sim orientá-la de modo a conhecer a si mesma. Na maioria dos casos, preferências alimentares dos filhos são reflexo da mente dos pais. Olha que interessante essa reflexão. Portanto, os pais, na medida do possível, devem eliminar a tendência acentuada de gostar ou não de determinadas coisas ou pessoas. É preciso corrigir a mente tendenciosa que se deixa levar por amor ou ódio, simpatia e antipatia. Ele cita aí agora o livro, né, Nova Visão no Casamento, na página 272, onde diz assim: num lar onde os pais vivem repreendendo os filhos, dizendo para não fazer isso, não fazer aquilo, formam-se crianças rebeldes, como a reação à constante repreensão de suas vontades. Essa é a razão pela qual, nas famílias muito rígidas, frequentemente os filhos se revoltam. Quando a criança fizer algo que não deve, convém desviar a atenção dela para uma outra ação, pedindo-lhe, por exemplo, para fazer uma outra coisa. Então, já devem ter ouvido muitos casos aí, né, de pais que obrigaram os filhos a, por exemplo, cursar determinada faculdade, né? Porque na concepção daquele pai, daquela mãe, é compreensível isso, aquela área é a mais adequada para o seu filho. Aí o filho vai lá, faz todo o curso, conclui o seu curso universitário, na hora que ele pega o diploma, ele pega aquele canudo e entrega para o pai e para a mãe e fala assim: está aqui o seu canudo, está aqui o seu curso, agora eu vou seguir a minha vida. Né? Mas por quê? Porque ele não teve a liberdade. E aí surge esse sentimento de revolta, esse sentimento de tristeza. Vamos orientar, vamos amar mais, orientar mais, buscar mais. Na Seitonei nós temos uma infinidade de acervos literários, né, para ajudar a gente nessa
questão da educação dos filhos. Nesse livro mesmo, Nova Visão do Casamento, tem ali um trecho no finalzinho que fala sobre a educação de, né, como cuidar de bebês, né? Se alguém falava assim, se criança viesse com um manual, né, de como criar a criança, aqui nesse livro Nova Visão do Casamento, no capítulo 4, né, no capítulo 4 tem aqui, cuidados essenciais para lidar com bebês. Então, quem achou que cuidar de criança não tinha manual de instrução, está aqui, ó, Nova Visão do Casamento. Vai lá e quando nossos filhos nasceram, eu e minha esposa Débora, a gente usou muito as orientações desse livro para conduzir ali na hora quando eles ainda eram bebês, né? Mas vamos lá, continuando, porque o tempo urge, né? O preletor Paulo Saiter, ele diz assim, que durante a criação dos filhos dele, né, os 2 filhos, ele sempre trouxe e conduziu os filhos para estarem participando das reuniões da Seitonê, desde criança. Né? Dentro da Seitonê nós temos as reuniões do infantil, né, e do Kodomokai. Né? São a mesma coisa, só que um é conduzido pelas famílias, pelo grupo, né, que conhece o idioma japonês e o outro no português mesmo. Né? Mas é tudo a mesma coisa. Né? São reuniões que conduzem e orientam as nossas crianças para que elas manifestem a sua natureza divina, né? Através da orientação dos adultos. Muitas vezes os pais ali também são coordenadores e orientadores das reuniões de crianças. Então ele colocou, né, os filhos dele desde pequeno, eles estavam participando dessas reuniões de crianças, dos juvenis, dos jovens, né? E foram dirigentes, foram líderes, né? São líderes aí, né, do movimento, e hoje eles têm, os 2, né, uma família feliz, cada um a sua, né, já com a sua esposa, né, filhos, e tem ali. Mas por quê? Foi um caminho trilhado de acordo com os ensinamentos da Seitonê para a manifestação do Filho de Deus, da imagem verdadeira, da manifestação da capacidade infinita, através do amor, da sabedoria, aplicados e equilibrados de uma forma correta, para que esses filhos fossem ali, trilhassem um caminho tranquilo, né, com seus desafios, mas sem aquelas questões de conflitos, rancores, mágoas, sofrimentos, tristezas, né, ódio, nada. Então, queridos pais, sabe, aproveite esse momento para fazer um convite, sabe, você já tem filhos pequenos, filhos adolescentes, filhos jovens, levem, conduzam, apresentem para eles as reuniões da Seitonê. As reuniões de crianças vão estar lá sempre, o tempo todo, além das brincadeiras, coisas educativas, nós sabe que vão estar lá estimulando que ele manifeste cada vez mais o seu Filho de Deus, que manifeste mais a sabedoria nos momentos certos, porque ele vai estar ali orientando que ele também é uma manifestação do Filho de Deus. Então, levem lá, sabe, procurem ali as reuniões de crianças, do Kodomokai, dos jovens, dos juvenis, para que ainda, né, está em tempo da gente poder ajudar a reconstruir. Né? Igual muitas vezes, se fosse nesse mundo aqui, a gente ia falar assim, vamos ter que recapear a estrada. Né? Mas ali não. A partir do momento que nós mudamos a nossa atitude, nós passamos a exercer a paternidade, a paternagem, com amor, com sabedoria, com carinho em relação aos nossos filhos. Caro papai, vamos fazer esse exercício. A sua figura é tão importante como a da mãe. Nós temos que equilibrar esta balança com o amor, o acolhimento da mamãe, nessa figura materna, mas com o carinho, com o amor e com o acolhimento também do papai, com sabedoria, com amor, né, com orientação dos 2 lados. Né? Lembre que vocês estão dos 2 lados, a figura do pai e a figura da mãe. E os filhos estão ali no meio. E eles vão seguir esse caminho. Se aqui estiver equilibrado, esse caminho ele vai ser mais tranquilo, vai ser mais suave. E a hora que aparecerem os problemas, eles vão saber lidar com eles, manifestando ali o seu Filho de Deus, a sua capacidade infinita. É importante que todos nós possamos, dentro dessa figura da paternidade, meus amigos, nós possamos estar ali, conduzindo as pessoas, os jovens. Né? E muitas vezes, nesse processo, nós teremos a oportunidade de as vidas de todo mundo, né, todas as vidas se cruzam em determinados momentos ali. Quem sabe, né, o seu filho pode estar ali, lá na frente, ajudando o filho de um amigo, né, um parente, um primo, um sobrinho, né, de acordo com a orientação que ele recebeu quando criança, o amor que ele recebeu como criança. Então é importante que todos nós possamos estar exercitando esta figura fundamental que é do pai. Manifestar esta paternidade
com esse sentimento da paternagem, né? Daquela pessoa, daquele homem que se tornou fundamental no crescimento e na construção da vida de uma pessoa aqui na face da terra. E que essa pessoa vai conduzir uma sociedade, né? Quem sabe qual é o voo que essa criança vai alçar, né? Como um grande político, uma pessoa influente, né? Ou mais, ali, num momento, num local mais reservado, o pai, a mãe no trabalho, no escritório, né? Não importa. Se ela estiver bem orientada, tiver bons exemplos de um pai presente, amoroso, carinhoso, participativo, que esteja ali junto, compartilhando a missão junto com a mãe, nesta harmonia dentro do casal, vocês podem ter certeza, nós teremos ali um futuro brilhante, né? Nossos filhos, nossos descendentes terão um futuro e um presente deles lá, né? Brilhante. Por quê? Orientados e protegidos por Deus, acolhidos e guiados pelo amor do pai e da mãe, de pessoas que estão ali protegendo dos dois lados, acolhendo dos dois lados, e onde eles vão estar sempre numa referência. Na hora que eles estiverem passando por uma situação desafiadora, eles vão fechar os olhos, vão lembrar de vocês o que papai faria nesse momento, o que a mamãe faria nesse momento, e eles vão seguir a sua vida. Nós temos esta oportunidade agora de manifestar esta qualidade, de sermos os pais presentes, que orientam e conduzem os filhos à sua salvação, à sua própria salvação, né? E que, até remetendo um pouco àquela citação, né, de Mateus, talvez nós consigamos ali até, né, ele fala ali que perde o valor e o sal só vai servir para ser jogado e pisoteado pelas pessoas. Isso é um fenômeno. Na Seitonê nós aprendemos que o fenômeno ele não existe verdadeiramente, somente o que existe é a imagem verdadeira. E que nós, pode ser que se até agora nós não tínhamos percebido esta importância, a partir de agora nós manifestamos isso, aquele sal que parecia ter perdido o sabor, ele vai recuperar a sua natureza divina e vai fazer com que a nossa família, seus filhos, se tornem pessoas harmoniosas, né? E aí, buscando lá o início do capítulo, né, quando o pretor Eduardo diz ali, né, sobre esta harmonia do casal, que isso se manifeste dentro da sua vida, que isso se torne presente dentro do seu lar, né? E remetendo aqui também um pouco ao artigo do professor Paulo Saita, né? Ser pai é uma nobre missão, é uma dádiva recebida por Deus. Então vamos receber esse grande presente e nos conduzir para um caminho iluminado, um caminho de luz, onde nós possamos estar ali sendo as referências e fazendo com que os nossos filhos sejam realmente pessoas felizes, manifestando e espelhando e refletindo o seu amor. Muito obrigado, papai, muito obrigado à mãe, por ter estado com a gente aqui até este momento e com certeza, a partir de agora, teremos ali grandes transformações nas nossas vidas. Fica o convite, participe das nossas reuniões, levem suas crianças, seus filhos, para que estejam participando. Não necessariamente, pode ser o sobrinho, pode ser o neto, né? A netinha, leva lá, vai participar da reunião de crianças da Seitonê. Ali nós estamos contribuindo para a formação de grandes filhos de Deus que estarão aqui nesse mundo, preparando um mundo maravilhoso e vai se tornar um verdadeiro paraíso terrestre. Muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe infinitamente as suas vidas. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigada. Parabéns, então, aos pais nesse mês de agosto, onde comemoramos o Dia dos Pais. Sejam cada vez mais felizes e que Deus abençoe todos os pais da humanidade. E teremos agora, no nosso próximo encontro, um tema muito especial também que tem tudo a ver com o mês de agosto. E você, educador, educadora, sabe bem do que eu estou falando, é o folclore. Nós vamos tratar sobre esse assunto nas duas próximas reuniões, ok? Então, no próximo programa, o tema será folclore, expressão da arte popular que estimula o convívio. Olha que lindo, né? Você sabe o que é folclore?
É um conjunto de atividades que expressam o imaginário popular e valorizam os bens culturais. Ok? Então, dessa forma, nós vamos ter no nosso próximo programa uma aula, podemos dizer assim, sobre um projeto de extensão desenvolvido na Universidade Federal de Mato Grosso, tá? Que proporcionou aos participantes um convívio alegre, solidário e criativo. Quer saber mais sobre isso? Próximo programa, neste mesmo canal do YouTube, às 20 horas. Esperamos por você. Muito obrigada. Emoção, educação, espiritualidade. Este é o tema do 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seitinoye do Brasil, que vai acontecer entre os dias 15 e 17 de setembro de 2023. Saiba mais acessando o portal dos educadores da Seitinoye do Brasil. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp 11 50 14 22 53 ou pelo e-mail congresso@sni.org.br. Também fique atento às nossas redes sociais para acompanhar tudo sobre o evento que vai acontecer pela primeira vez de forma presencial e virtual. 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seitinoye do Brasil. Emoção, educação, espiritualidade. De 15 a 17 de setembro de 2023. Para você que acredita que a educação transforma vidas. Nos vemos lá. Muito obrigado! A pandemia ficou definitivamente para trás e as atividades presenciais da Seitinoye já voltaram com força total. Já estamos vivendo a alegria de nos reencontrarmos olho no olho para um caloroso abraço nos recintos em que vivenciamos ainda mais a nossa natureza divina de filhos de Deus. Nossas academias de treinamento espiritual, regionais doutrinárias, núcleos e associações locais estão de portas, braços e corações abertos para acolher a todos em nossos eventos, sem restrição acerca do número de participantes. Acessando o portal da Seitinoye, sni.org.br, você encontra todas as informações, as datas dos seminários nas academias de Ibiúna, Santa Tecla, Santa Fé, Curitiba, Minas Gerais, Amazônia e Goiás. Os endereços e contatos de nossas regionais, onde você já aproveita para saber a data da realização do seminário ou conferência da luz, bem como de todas as atividades da Seitinoye nas localidades próximas à sua casa. E ainda, tudo sobre os eventos de abrangência nacional, tais como cerimônias, convenções, seminários e conferências especiais. Venha se sentir revigorado pela nossa recepção calorosa, pelas palestras que cagam fundo e por práticas, orações, orientações e acesso às publicações sagradas numa atmosfera que acolhe, ilumina e faz manifestar o aspecto perfeito criado por Deus em todas as dimensões em nossa vida. Você também encontra no portal tudo sobre nossas mídias, com palestras no YouTube, postagens no Facebook e Instagram e os programas do podcast SNCast. Então, está feito o convite. Vamos prestigiar cada vez mais as atividades presenciais da Seitinoye. Estamos esperando por você, de portas, braços e corações abertos, para a experiência insubstituível do reencontro olho no olho e do caloroso abraço que só encontramos nos sagrados ambientes da Seitinoye. Muito obrigado!